Oi, pessoal, paz do Senhor. Eu sou Miriane Mendonça, a professora de você nessa pré-aula. Estamos começando hoje a segunda lição, que traz como título Deus fala com José, o noivo de Maria. Vamos começar? Paz do Senhor, tudo bem? Hoje falaremos sobre Deus fala com José, o noivo de Maria. Estamos na segunda lição da classe de primários. A classe de primários, como todos já sabem, e o professor que está chegando agora, está começando a trabalhar com essa classe, vai de 7 a 8 anos. E estamos trabalhando a vida de Jesus. Nessa lição de 2018, a proposta a ser trabalhada é conhecendo a vida de Jesus. E como vamos conhecer a vida de Jesus, vamos começar com o pai de Jesus aqui na Terra, que foi José. Mas antes de começar, tem uma dica muito especial. Nosso curso de homilética, onde há uma oficina, há sermões, há várias pessoas maravilhosas preparadas para enriquecer a sua didática com as crianças, e com os adolescentes, com os jovens e com os adultos. Então, é uma classe que abrange, é um curso que abrange todas as classes, etárias da escola dominical, de vários departamentos. E você que tem desejo de trabalhar com criança, com adolescente, com adulto ou com jovem da escola dominical, ou mesmo se preparar para quando estiver preparado, na hora que chegar aquele convite, você dizer, estou apto porque me preparei, é uma ótima e uma excelente oportunidade. Será nos dias, a data é do dia 18 ao dia 20 de janeiro, e vai ser uma benção. Nós temos aqui como ministro o pastor Adriano Sebem, o evangelista Josué Andrade, temos o presbítero Paulo Floriano, temos o diácono Everton Leandro, temos a nossa coordenadora do departamento infantil, Isabel Amorim, e vários outros ministros excelentes, de boa qualidade, com sabedoria e graça para te auxiliar. Venha, participe desse curso. A nossa pré-aula tem o apoio do Instituto Tecnológico de Educação Cristã, o ITEC, com parcerias da DC Kid, que é da Assembleia de Deus de Criciúma, e a EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, também aqui do campus de Criciúma. Sugestão de corinho, eu vou obedecer. Nessa segunda lição, estamos falando sobre José, e José obedeceu. Então, eu trouxe um corinho muito sugestivo, temático. É muito importante, professor, você que está começando agora, você procurar hinos, corinhos temáticos que falam realmente sobre a lição, que não fique uma lição perdida com um hino que não encaixe com o objetivo, Então, o objetivo da lição é mostrar que José obedeceu. Então, eu trouxe esse hino que diz assim, mesmo quando parecer difícil, e as pessoas dizem que é impossível, obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Aí o corinho diz, eu vou obedecer, eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Quando penso que não vou conseguir, dá vontade de parar e desistir. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. E aí você já pode ir dizendo, já começando, olha só, José disse sim, ele obedeceu. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em situações difíceis, criança, nós podemos obedecer. Então, assim, uma sugestão desse corinho é, eu vou obedecer. Não importa a situação, não importa o momento. Se Deus falou, eu vou obedecer, porque Ele é fiel. É lindo o corinho, Ponto central. Deus fala conosco de diferentes maneiras. Olha só, que tema maravilhoso esse ponto central. Você pode já começar. Como será que Deus fala comigo? Será que Ele fala comigo da mesma forma que fala com você? E aí você já começa a aula fazendo aquela pergunta, será que Deus fala de que forma? Qual é a maneira que Deus fala comigo? Como Deus fala contigo? Será que a gente reconhece a forma como Deus fala? Esse é o objetivo central do nosso tema de hoje. Memória em ação. Se obedecermos o Senhor, tudo correrá bem para nós. Jeremias, capítulo 42, versículo 6. Trouxe também uma sugestão.
Como eu falei, é muito importante, professor, você trazer o quê? Duas formas, mostrar para a criança que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela se cumpre, ela é única, né? E ela é muito importante. Então, aqui eu trouxe a mesma fala, o mesmo versículo, claro, de uma abordagem diferente, mas o mesmo significado. E aí eu trouxe lá em Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz: benditos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Benditos, felizes, bem-aventurados. E aí você pode dizer: opa, será que eu estou ouvindo a voz do Senhor? Trouxe uma sugestão de trazer um ouvido. E aí você pode perguntar: como é que está o teu ouvido? Você está ouvindo? Você está obedecendo? Às vezes a gente não obedece porque não está escutando a voz do Senhor. Então eu trouxe uma sugestão aí para você poder fazer já um diálogo, né, na sua sala, rapidinho, e fazer uma dinâmica bem legal, fazer um grupo diferente, né, dividir a classe, meninos e meninas, né, porque essa fase, nessa idade, eles gostam muito de divisão, eles gostam de estar nos seus grupos, de se identificar. Você pode dividir a classe e fazer essa pergunta, né, como é que está o teu ouvido? Está obedecendo? Como é que é obedecer? Né? E aí trouxe: benditos são todos aqueles que obedecem são bem-aventurados, são felizes, né? Porque obedecem à voz do Senhor. Decoração da sala, vamos assistir uma videoaula, né? Uma aula legal que você está assistindo, mas eu fiz um vídeo diferente hoje, fiz uma nova casa, vamos assistir? Como eu falei na nossa videoaula, olha a decoração que diferente que ficou. Professor, você pode fazer da forma como você quer. Eu fiz de retalho de EVA. Olha só, uma casa diferente para a nossa segunda aula. As crianças têm noção de vários tipos de casa. Existem vários tipos de casa. Não esquecendo que estamos falando sobre conhecendo a vida de Jesus. E aí vamos falar sobre a obediência. Olha a plaquinha da obediência, que José, ele foi obediente. Então aqui eu trouxe para você, professor, uma plaquinha dizendo: eu sou obediente. Então, quem sou eu? Né? Uma plaquinha do eu, que José, ele simplesmente, ele esqueceu do eu, mas ele aceitou a vontade de Deus. Né? Então, muito importante, eu fiz também, olha só, de EVA, né? Retalho de EVA, e aí eu colei, botei um palito de picolé, você pode estar botando também de churrasco, picolé, tanto faz, e é muito legal, porque você pode estar dizendo: José podia ficar no eu, mas ele preferiu fazer a vontade de Deus. E você está notando alguém diferente, né? Esse é o nosso professor da escola dominical, né? Da escola de primários, né? É o? Tio Pedro. Tio Pedro. Tio Pedro do quê? Mendonça. Ele é o Pedro Mendonça. É claro que é meu filho, né? Ele trabalha comigo, tem 16 anos. Professor, uma ótima, uma excelente dica. Você usar adolescente, né? Porque temos que mostrar para as nossas crianças que Deus usa menino como professor. O Pedro Mendonça, ele é nosso professor lá na nossa igreja, da classe de primários também. É nosso professor da escola bíblica. E ele também é nosso regente. Olha que coisa linda, adolescente, né? Trabalhando para o Senhor. Oh, glória a Deus. Então, hoje, como estamos falando de José, José estendeu que cor, que mão? A mão. Uma mão azul. Olha a importância, você está trabalhando também, professor, as cores. É importante nessa aula você estar dividindo. Falamos na primeira aula de Maria, uma mão rosa. Deus fez mulher. E aqui estamos trabalhando um estudo paralelo, uma cor diferenciada. Deus chamou José, tinha planos com José e uma mão azul. Né? José estendeu a mão, né? E largou o eu e preferiu fazer a vontade de Deus. Olha que coisa linda, porque José tinha uma plaquinha de obedecer. E aí, professor, novamente deixei, né, aqui nosso estudo paralelo, estamos falando da presença do Espírito Santo, EVA, botei, ó, você pode... Olha o truque, que legal, né? Você pode estar falando que veio o Espírito Santo, né? Naquela casa abençoada que José morava, e olha ali, né? Olha que coisa linda que ficou, não ficou uma casa diferente? Falei que José também, ele tinha ouvido de EVA, retalho de EVA, está lá o mod, né? As crianças vão poder dizer: tio Pedro, o que Deus precisa da gente? Ele precisa que nós estejamos o que aberto? Nossos ouvidos abertos. Nossos ouvidos abertos. Então, você pode estar trabalhando o quê? Agora,
um novo estudo, o número 4. Né? Nessa aula, a gente vai trabalhar o quê? As 4 características que José foi diferente. Ele teve, segura para mim, tio Pedro. Ele foi obediente, ele serviu a Deus com alegria, né? E no momento que ele serviu a Deus com alegria, ele foi muito grato. Olha que coisa linda você está mostrando. 4 características de José, né? Que ele foi grato, porque ele foi escolhido para ser o pai de Jesus, né? E por que ele foi escolhido? Porque ele era amigo de Deus. E quem é amigo de Deus? Olha só que coisa linda! Ele lê a palavra. Lembra que eu falei que Deus falou com José através de sonhos, né? E como falou com José através de sonhos, José tinha que conhecer Deus, conheceu através das Escrituras. E aí eu trouxe esse estudo para você e também trouxe o quê? Olha só. Me ajuda aqui, tio Pedro, segura para mim. O versículo que você também pode estar trabalhando. Se obedecemos o Senhor, tudo correrá bem para nós, né? E você pode estar fazendo 2 classes, como eu falei, né? Uma classe de se obedecemos, no que devemos obedecer? Em tudo. Num segundo momento, benditos são aqueles que obedecem e ouvem. Ouvem, olha só a importância de termos ouvidos, né? E aí quem tem ouvido se torna obediente à vontade de Deus e quem é obediente é amigo. Deus tem vários tipos de amigos. E aí a gente pode também dizer para as crianças o quê, professor? Que Deus escolhe as pessoas para serem obedientes, mas depende de mim querer fazer. Então Deus escolhe índio, Deus escolhe pessoas diferenciadas, brancos, galegos, morenos, cor de pele, baixinho, altinho, não importa. O importante é nós entendermos que Deus está nos chamando. E aí fica muito legal, professor, você trazer, olha só que bonito a recordação, né? A nossa primeira foi o Espírito Santo, que envolveu Maria, e agora foi um coração, um chaveirinho, olha que lindo. Eu também fiz de retalho, de feltro, preenchi. Se você não tiver isso daqui, você pode apenas dar de lembrança que Deus precisa de um coração verdadeiro. E aí, olha que lindo que ficou o nosso José de feltro, um novo material que você pode estar trabalhando. Ó, não amassa, volta tudo para o normal, não rasga. E você é um material que você vai usar sempre, nesse trimestre. Que Deus os abençoe e seja amigo, seja obediente. Utilize os meninos também aí, professor, uma ótima, excelente dica. As crianças precisam entender que Deus está chamando homens e mulheres para fazer a diferença. Amém? Um beijo. Eu não disse que era lindo? Você pode usar, professor, o que você tiver. Como eu falei na primeira aula, eu trouxe de novo, olha a nossa casinha, né? Ela é linda, essa é de madeira, mas como você assistiu no vídeo, eu fiz uma de EVA. Né? Como nós trabalhamos com criança, recurso visual é muito difícil, então você tem que usar aquilo que você tem na mão. Retalho de EVA, eu fiz de retalho, aquela casa você deve fazer de papel, daquilo que você tiver, mas retalho de EVA, olha, ela é uma benção, né? Você não pode nunca desperdiçar. Visse tanta coisa linda, tantos recursos, aí você pode dizer, mas eu não tenho como fazer. Claro que tem. Está aí no Google Drive, acesse, tira os moldes, copila, faz bem linda a tua aula, seja criativo, dê o seu melhor, porque as crianças vão ficar impactadas com a sua obediência e com a sua dedicação. E trouxe uma atividade extra, como eu estou falando nas nossas aulas, né, que eu já comecei a dizer, que vou trazer sempre uma atividade surpresa, e essa atividade fala do rolo, né, que traz a palavra de Deus, porque José conhecia a palavra de Deus. É por isso que ele obedeceu, né, ele foi instruído como ainda criança, trouxe José dormindo, porque o anjo falou com ele enquanto ele dormia. Trouxe a Bíblia, você sempre tem que trazer a Bíblia para as crianças entenderem. E que lindo que ficou a nossa mão, não ficou lindo? Ficou maravilhoso, você pode fazer, entregar como lembrancinha, como incentivo para as crianças, né? Que José também levantou a mão e disse, eu vou obedecer. Como é bom obedecer. Está lá no nosso Google Drive, baixa e faça lindo. E a nossa história de hoje fala de uma pessoa especial também, né? José foi muito importante. A criação de José entender que ele tinha um objetivo,
né, que Deus tinha um objetivo maior na vida dele. José tem um segredo maravilhoso que vamos entender. A história de hoje fala, né, estamos falando sobre Deus fala com José, o noivo de Maria, através de sonho. José estava dormindo e ele estava muito preocupado porque Maria tinha dito para ele que ela ficaria grávida. E José, muito dedicado, muito compreensível, de um caráter, né, muito requintado, inalibado, sabe? Uma pessoa maravilhosa. Ele ficou também preocupado com o que as pessoas iam falar de Maria. E aí resolveu terminar o noivado em secreto, né, para não escandalizar e não trazer nenhum dolo, nenhum dano, né, nenhum constrangimento para Maria. E aí, quando ele pensa em terminar o noivado, Deus dá um sonho, fala com ele através de sonho e diz que o que Maria está esperando é o Salvador, é a promessa, é a redenção para a humanidade, né? Que é Jesus, o Messias prometido. Então, José, ele tem um grande segredo, ele é obediente, ele obedece. Como é bom, você pode fazer essa plaquinha e dizer, José tinha um segredo, qual era? Ele era obediente, ele obedeceu à voz do Senhor. Por que ele obedeceu, professor? Porque ele conhecia as Escrituras. Então a história vai contar que José estava dormindo e Deus falou através de sonhos com José e falou dos planos que Deus tinha com José, com Maria e a promessa de redenção que era Jesus. José entendeu que era Deus falando porque ele conhecia Deus. E ele resolveu obedecer. Que lindo quando nós conhecemos a Deus. Que lindo quando nós entendemos os planos de Deus. Professor, é muito importante você dizer para as crianças nesta lição que Deus fala de várias formas. Deus fala de várias maneiras. E o importante é que as crianças entendam que devemos obedecer. Porque Deus sempre tem um plano melhor para cada um de nós. Né? E aprendendo com José. O que aprendemos nessa segunda lição? Quando Deus fala com José, o noivo de Maria. Professor, é importante você trazer em evidência uma figura da Bíblia, né? Porque José só entendeu porque ele conhecia as Escrituras. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, 97. José tinha intimidade. A Bíblia não era só decoração, a palavra de Deus não era decoração, ele tinha intimidade, ele conhecia. É importante a gente conhecer. Uma das formas de nós conhecermos a Deus é lendo a palavra de Deus. E vamos entender de que forma Deus fala. Deus fala através da Bíblia. De outra forma que Deus fala também através dos profetas. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, José sabia que Deus já vinha falando através do profeta. De que forma que Deus fala? Fala pela Bíblia e fala através dos profetas. Então, José também entendia isso, por isso que ele obedeceu, porque já havia anunciado através dos homens de Deus, que Deus usava de tempos em tempos, que viria o Messias. Né, que viria da linhagem de Davi, e ele era da linhagem real de Davi, e que viria da tribo de Judá. Então, José, ele conhecia as Escrituras, conhecia a palavra de Deus e conhecia os profetas, né, de outra forma que Deus falava, que José também entendeu, através da oração. Professor, como é importante você dizer para as crianças que criança precisa orar. Ah, mas eu tenho 7 anos, você precisa orar. Eu tenho 5 anos, você precisa orar. Não importa a idade, você precisa orar. Orar é falar com Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento e toda sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9. Por que ele orava? Por que ele disse sim para Deus? Porque ele conversava com Deus. É importante nós conversarmos. E de que forma Deus fala? Fala através da oração. Então a gente aprende aqui com José, que ele disse sim para Deus. Ele quis ser servo, quis ser instrumento. Ele obedeceu, porque ele conversava com Deus. Uma das formas de Deus falar é através também da oração.
E por fim, Deus falou por sonhos. Que coisa linda quando Deus fala por sonhos. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. 1 Coríntios 2,9. Deus sempre tem o melhor. Sonhe. Sonhe em ser melhor. Sonhe em ser grande na presença de Deus. Sonhe, professor, em impactar essa geração para que eles possam ser cheios da presença gloriosa do Espírito Santo. Então, José, nós aprendemos aqui que José, Deus falou com ele através de sonhos. Como eu mostrei para você, olha só, o Espírito Santo, eu fiz em EVA, né? Que, novamente, ele se apresenta, né? É muito importante você falar da Trindade. Lembra do nosso estudo secular, que a gente está fazendo um estudo paralelo? Fiz um Espírito Santo de EVA e preenchi e falei da importância dos sonhos. É o Espírito Santo que nos conduz aos sonhos. E aí finalizamos a nossa aula. O que aprendemos nesta aula? Aprendemos que Deus fala de várias formas, mas o segredo é obedecer. Deus fala quando eu leio a Bíblia. Deus fala quando eu ouço e obedeço os homens separados por Deus. Deus fala quando eu oro e converso com Ele. E Deus fala quando eu digo, eis-me aqui, Senhor. Quero sonhar os teus sonhos. Professor, tenha uma boa aula e diga para as crianças que José, ele sonhou e Deus falou através de sonhos, mas Deus realizou porque ele foi obediente. Muito obrigado, curte a nossa videoaula, compartilhe e que Deus vos abençoe e que te enriqueça, que é só um detalhe, tenho certeza que você fará melhor. Deixa o seu like lá, compartilhe e dá o teu testemunho de como foi a sua aula, para que nós possamos melhorar e você ser abençoado. Amém?